Irmãos, a gente não pode passar sem fazer uma observação tão importante quanto a qualidade das canções, né? E como tem sido realmente uma bênção, o conteúdo das canções, né? E eu vi um tempo atrás algo que, que eu acho muito interessante. Se o conteúdo das nossas canções, ou a frase na verdade era assim, se a teologia das nossas canções for diferente da teologia do púlpito, a teologia que vai prevalecer é das canções. Normalmente tem sido assim. Heresias têm entrado através de canções. Porque é bonito, né? A gente acaba não filtrando. Mas graças a Deus que a gente viu aqui uma boa e rica teologia sendo cantada, né? E isso é muito importante. Os irmãos podem continuar sempre assim. E uma bênção também o que acabamos de ouvir na primeira parte, uma exposição bíblica muito rica, profunda e bastante é, fortalecedora para nós, né? Nós estamos falando sobre maturidade, falando sobre a jornada da fé, e a maturidade vai vir com conteúdo bíblico sólido. Então, não adianta dar leite apenas. Leite dá para quem está começando a sua vida cristã. E quem já está na carreira precisa de alimentos sólidos, né? As nossas considerações a respeito da palavra de Deus precisam se aprofundar cada vez mais, né? E jovens precisam se debruçar sobre os temas das Escrituras e aprofundar neles, porque é em defesa da fé que a gente vai lutar, com uma boa teologia, uma boa prática doutrinária, um entendimento correto. Nós temos sido alertados aqui sobre vários desvios, né, que vão surgindo, né, uma forma de entender as escrituras com outros óculos. Parece que é, quem talvez interpreta as escrituras de uma forma diferente fala assim, não, mas não tem outra. Quando você olha, você fala, não, mas como eles podem interpretar daquela outra forma? Então, precisa ser muito criterioso na leitura, no estudo da palavra, porque isso vai interferir na sua prática cristã, né? Fico muito feliz de ver aqui jovens, né, jovens mesmo, né, a casa dos 10, 12 anos, 13, todos anotando ali, né, a gente fica feliz e façam isso mesmo. Como eu disse no início, há lições que eu tenho na minha mente desde quando eu era jovem também. Isso vai sendo registrado. Isso serve de amparo para a sua vida aqui e serve de amparo para a sua vida inteira, né? Bom, a gente está aí na construção de uma jornada de fé, né? A gente está desde o primeiro estudo, falando a respeito da necessidade de enxergar a vida cristã, enxergar o alvo que a gente tem lá na frente, e saber como se comportar ao longo dessa jornada. A gente viu desde o início que o autor da carta aos Hebreus escreve essa carta e escreve com assim, profundidade teológica quase que incompreensível, né? Há assuntos que ele trata aqui que a gente quase não consegue entender bem, mas ele está fazendo isso, usando conteúdo bíblico profundo, forte, alimento sólido para fazer com que aqueles crentes que estavam desnutridos espiritualmente, voltando atrás, fossem reanimados e reconfortados a não voltarem atrás, né? É, Havia ali, né, no meio da igreja dos Hebreus, muitos que estavam voltando para o judaísmo. Nós vimos aqui a exposição bíblica sobre que o judaísmo já ficou para lá, né? Aquilo que nós temos em Cristo é superior, é maior, é incompreensível. Voltar para o judaísmo é a apostasia. Deixar essas verdades é ficar sem rumo, perdido na vida cristã, sem crescimento espiritual, sem maturidade e sem utilidade. É como um salvo. Um salvo, então, que não prossegue em direção à maturidade cristã, é um crente inútil, um crente que não apenas não faz nada, como atrapalha quem está fazendo, se torna um peso, né? E nós não podemos ser um peso, nós precisamos ser um auxílio, uma mão que coloca, um ombro que coloca debaixo desse peso e ajuda a levar, né? E a gente viu que essa carta, a gente está vendo aí, né? O autor, ao aplicar esses conteúdos para despertar o foco da visão dos crentes, ele faz 5 avisos importantes quanto à necessidade do crescimento, da maturidade. A gente viu que o primeiro aviso, ele vem depois de mostrar, olha para Cristo.
Lá no capítulo 1 ele fala, olha para Cristo, ele é Deus. O Deus eterno, criador de todas as coisas. Deus falava pelos pais, pelos profetas, mas agora ele fala pelo próprio Filho. O Filho, o Deus eterno encarnado, é a forma que Deus fala hoje. Então olha para ele. Depois ele fala, agora olhem para a face dele humana. Esse Deus eterno se tornou um homem como nós. E ele não teve por usurpação, como Paulo escreve aos Filipenses, ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo, assumiu a forma humana, e o autor aos Hebreus, lá no capítulo 2, fala que ele se tornou inferior aos anjos, ou seja, ele se tornou menor, inferior aos próprios anjos, que no capítulo 1 diz que ele quem criou os anjos. E ele diz, por que ele fez isso? Para que ele aprendesse, a obediência, fosse qualificado para socorrer-nos. E ele se qualifica a ponto de se tornar um sacerdote superior ao sacerdote dos levitas. E agora ele pode socorrer-nos, porque ele passou por tudo que nós passamos, em tudo tentado, sem pecado. E ele sabe socorrer aqueles que são tentados. E o primeiro aviso vem depois de ele apresentar isso, dizendo assim, olha, então não voltem atrás. Ou não fiquem parados na fé cristã. Porque um crente que se desvia o seu olhar da pessoa de Cristo, ele fica como um barco sem rumo, à deriva no oceano. Perdeu a salvação? Não, mas perdeu a utilidade. Ele não cresce, ele não é útil, ele não serve para nada. Desculpe, mas é mais ou menos isso. Um crente que não progride na sua carreira cristã, ele é um empecilho na jornada aqui. Então o aviso primeiro que ele traz é esse, não percam o rumo. O rumo certo é ele, Cristo. E nós prosseguimos aqui para o segundo aviso que o autor nos trouxe, mostrando que quando a gente pensa em desistir, pensa voltar atrás, né? De repente, diante de grandes desafios, de gigantes, a gente pode incorrer em desobediência, achando assim, não vou dar conta. Vou abandonar a carreira porque não vai dar certo. E o crente que está nessa jornada, se ele resolve olhar para as circunstâncias, desviar os olhos de Cristo, vai acontecer com eles o mesmo que aconteceu com aqueles 10 espias, né, que em vez de olharem para o que eles são em Cristo, o que eles eram na pessoa de Cristo, o que Deus havia dito que faria, eles olharam para os gigantes e falaram, nós vamos ser destruídos, não vamos nem entrar lá, vamos voltar para o Egito, quem sabe. Enquanto que Josué e Caleb tiveram a visão certa, falaram assim, não, em Deus nós vamos, esses homens grandes aí que vocês estão vendo, vai ser comida para nós, no sentido, ou seja, nós é que vamos devorá-los, nós vamos invadir a sua terra e vamos conquistar. Então, vimos nesse segundo aviso que quando você olha para a missão que Deus te dá, para a jornada que Ele tem à frente, se você olhar para você, não confiado naquilo que Deus diz que você é, pelo que a Bíblia diz que você é, você incorre em desobediência. Então a palavra de Deus nos é muito clara em dizer assim, olha, cuidado, porque eles tinham uma jornada de 40 dias e a incredulidade e a desobediência deles fez com que essa jornada se transformasse em 40 anos. Mais uma vez, né? 40, nós falamos de Moisés ontem, 40 fala de provação, fala de um teste que o Senhor deu, era 40 dias, agora eles vão ficar 40 anos por causa da incredulidade. E nós prosseguimos para o terceiro aviso, lá no capítulo 5, quando o autor aqui, da carta, ele vai dizer assim, olha, vocês precisavam crescer mais, né? Vocês precisam progredir na fé. Estou vendo que vocês estão não apenas marcando passo, mas marcar passo é andar sem sair do lugar. Mas acho que vocês estão andando para trás, vocês estão voltando, porque na jornada da fé que é esperado de vocês não estão progredindo. Pelo contrário, estão querendo voltar atrás. E ele vai mostrar lá no capítulo 5 que a gente leu que nós esperamos que haja coisas melhores, coisas que acompanham a salvação, mas vocês têm se tornado tardios em ouvir. E aí ele nos traz o aviso, o perigo da imaturidade cristã, o perigo de não crescer espiritualmente, o risco de se tornar um crente infantil ou ser um crente infantil a vida inteira. E falamos que o prejuízo da imaturidade é o prejuízo em si mesmo. Não há assim, se você não crescer, você vai receber um castigo tal. E usamos até o exemplo de uma criança, né? Quando nasce, os pais começam a notar o seu crescimento e chega um momento quando aquele crescimento não é natural, não é normal. A criança com 3 anos, por exemplo, ela não fala, ela não anda,
ela não se comunica de alguma forma, há uma preocupação absurda, né, da parte dos pais. O que está acontecendo? Essa criança precisa crescer. Agora, qual é o prejuízo dessa criança? Ah, se ela precisa crescer, senão vai. Não, o prejuízo já está ali. Então, a falta de crescimento espiritual já é o prejuízo em si. E ele vai dizer assim: olha, vocês já deveriam ser mestres, deveriam estar ensinando outros, mas vocês estão precisando que as pessoas continuamente vão até vocês levarem o alimento. Vocês não são mais, não estão sendo capazes de crescer, de alimentar-se com as próprias mãos. Eu estava vendo ontem o Daniel, né? É Daniel, né? Do Elias. Pequenininho, né? Sentado na mesa, até filmei. Tá, né? Que legal, achei aquilo interessante. Uma criança ainda que talvez isso, talvez não, com certeza isso é uma ação que os pais têm feito sobre a vida deles, né? Quantas vezes criança já de 5, 6 anos tá igual o passarinho no ninho, né? Quer receber a comida, ele já está aprendendo que ele mesmo pode se alimentar. E é exatamente essa a figura. Eu preciso ser alimentado sempre, não vamos deixar, mas eu preciso saber preparar alimento para mim. Usar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, devocional, leitura, oração, prática, né? Abastecer as minhas reservas de energia espiritual com um alimento sólido para eu conseguir ter suporte nessa jornada aqui e prosseguir à frente, né? E a gente viu também que há na experiência de Moisés, que essa jornada de maturidade é uma jornada progressiva que Deus vai trabalhando em cada fase da nossa vida, vai usando a visão que os pais têm, que implantam em nós, até chegar ao ponto em que eu consigo, por minha própria visão, enxergar eles estão certos. Eu quero esse caminho, escolher de pronta vontade e cumprir o propósito de Deus, que foi o que a gente viu na experiência de Moisés. Agora, a gente vai dar só uma olhada, eu vou fazer assim um panorama também, rápido, porque do capítulo 7 de Hebreus até o capítulo 10, o autor vai justamente apresentar aqui diversos ensinos que são até muito profundos. Eu diria que aqui ele está pegando alimento muito sólido, né? Visto que até o capítulo 5 e 6 aqui, eles já deveriam ser mestres, mas eles estavam bebendo leite, né, parados lá no fundamento, nos princípios elementares da doutrina de Cristo, como diz lá no capítulo 6, versículo 1. Então, o que ele faz? Vocês estão desnutridos. O que você faz com alguém que está desnutrido? Dá alimento. O ferro está baixo, vamos fazer alguma reposição de ferro. Você está meio anêmico, vamos comer beterraba, sei lá, comer alguma coisa e vamos melhorar essa condição aí. Então, como é que você combate a desnutrição? Com alimento adequado. Então, é exatamente isso que o autor vai fazer no capítulo 7 para frente. Ele vai apresentar vários exemplos aqui para que eles amadureçam, para que eles se fortaleçam e retornem firmes à jornada. Ali não era assim, não, vamos descartar os fracos aqui porque está atrapalhando a jornada, vamos deixar só os fortes correndo. Não, ele não está com esse pensamento. O pensamento é, vamos fortalecer quem está fraco, porque a jornada aqui só vai chegar lá no final se todos... a glória será chegarmos todos juntos, não é um chegar primeiro e falar, ganhei de você. Não, é todos chegarmos juntos. Então ele vai aqui, olha, irmãos, eu não quero que vocês fiquem para trás. Então, se está faltando força espiritual, o que você precisa? Alimento sólido. Ingerir alimento sólido. E ele vai falar de um assunto assim, que eu não vou entrar no detalhe porque não vai dar tempo, mas um assunto extremamente rico e profundo. Olha, sabe, Cristo é um sacerdote não da ordem de Levi. Ele vai falar no capítulo 7 que Jesus é sacerdote da ordem de Melquisedeque. Um sacerdócio superior, um sacerdote que não... só por lermos aqui a gente vai perceber assim, que a ordem dele é superior à de Levi, porque em Abraão, Levi pagou dízimos a Melquisedeque. Jesus é dessa ordem. Então, o que ele está querendo dizer aqui aos hebreus? Se vocês voltarem para trás, para o judaísmo, vocês estão voltando para o sacerdócio levítico, enquanto que o sacerdócio de Cristo é de uma ordem superior. Tá? Então, ele vai trazer esse ensino aqui que a lei não conseguiu aperfeiçoar, não conseguiu justificar, não conseguiu dar aquela qualificação de remover pecados, de remover a má consciência que o pecado traz, mas o sacerdócio de Melquisedeque, através de Cristo, tem poder de salvar
totalmente aqueles que por ele se chegam a Deus. Olha o versículo 25 do capítulo 7, ele vai falar, olha, Cristo faz parte dessa ordem superior e o sacerdócio dele é eterno, é imutável, não é inferior. Olha o versículo 23. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar, ou seja, havia uma reposição de sacerdotes, porque morria um, tinha que entrar outro no lugar. E este quem? Cristo, que é o sacerdote da ordem de Melquisedeque, porque continua para sempre, tem um sacerdócio imutável. Então você vai voltar para um serviço do santuário que de tempos em tempos tem que substituir o sacerdote porque ele morre, mas nós temos Cristo que é um sacerdote eterno, ele nunca vai morrer, né? O seu sacerdócio é imutável, e por ele ser imutável, olha o versículo 25, ele pode salvar totalmente, né? Ele vai dizer aqui que o sacerdócio levítico, de certa forma, ele apenas cobria o pecado, mas não removia o pecado. Mas o sacerdócio de Cristo, ele remove por completo os pecados. Ele diz, pode salvar totalmente os que se chegam a Deus. E não apenas salvar, mas ele vive sempre intercedendo por eles. Cristo foi qualificado para agora interceder por nós. Ele vai falar isso no capítulo 8. Agora, no capítulo 7. Agora, no capítulo 8, ele vai falar que houve uma aliança lá no Sinai, a velha aliança, que é assim chamada, que representa o sacerdócio de Levi. E essa aliança foi substituída. Nós ouvimos aqui o irmão falar muito claro sobre isso. Por Cristo. Cristo agora, ele é um ministro de uma nova aliança. Ele recebeu um ministério muito mais excelente. Uma aliança superior, que tem promessas superiores. Olha o capítulo 8, versículo 6. Em diante. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele é mediador de superior aliança. Olha as palavras aqui. Ele está dizendo, aquilo que é de Levi é velho, é inferior, já passou. Teve seu valor no tempo que durou, mas o de Cristo é maior, é mais excelente. A aliança que ele estabelece agora em seu sangue é superior, instituído com base em superiores promessas. Superiores promessas. A gente está falando daqueles heróis que morreram sem alcançar a promessa. A promessa deles era de um reino em que Cristo será o rei aqui. Mas ele está dizendo assim, olha, agora aqueles que são de Cristo, eles estão debaixo de uma aliança superior, porque nós não fazemos parte de Israel, nós fazemos parte da igreja, que é o corpo de Cristo. Então, a nova aliança que ele celebrou conosco é superior. Então, ele vai mostrar assim, olha, se você voltar para lá, você vai ficar naquilo que é inferior. A lei tinha a lei tinha o seu registro gravado nas pedras, depois foi registrado em livros, mas a lei da aliança de Cristo ela é gravada no nosso coração. Eles não conseguiram cumprir aquilo, mas no ministério de Cristo em nós, pelo Espírito Santo, nós podemos cumprir a sua vontade. Isso é muito interessante, irmãos, porque isso vai nos ajudar no crescimento e no amadurecimento espiritual. Agora, olha o capítulo 9, Ele vai detalhar, e eu também não tenho tempo e não vou conseguir entrar aqui nos detalhes, mas ele vai detalhar todos os contrastes, entre a velha aliança e o serviço lá no templo, lá no santuário, que continha utensílios sagrados, a arca, a arca da aliança, que estava lá com o maná, a tábua da lei, o propiciatório, assim por diante, todos aqueles elementos ali. E ele vai mostrar também no capítulo 9 como os sacerdotes se procediam de forma prudente, porque eles eram homens também, e quando eles entravam lá naquele lugar sagrado, eles entravam levando sangue de touros, de bodes, de bezerros, e antes de oferecerem qualquer sacrifício pelo povo, eles faziam uma oferta para si mesmo, para o perdão dos seus próprios pecados e depois para o perdão dos pecados do povo. Interessante que tudo que se fazia no templo e cada utensílio desse era apenas uma sombra daquilo que Cristo agora é a realidade. Olha o capítulo 9, versículo 11. Ele diz o seguinte, olha para tudo aquilo que acontece lá no santuário. Aquilo apenas é uma sombra daquilo que em Cristo é real.
Ele vai dizer assim: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Então, ou seja, vocês têm um tabernáculo. O templo de Jerusalém era algo grandioso, né? Extremamente formoso, um lugar sagrado, né, para o judeu. Então, olha, Cristo é o sumo sacerdote de bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo. Jesus apresenta na nova aliança um tabernáculo ainda maior, mais perfeito. Aquele era composto de utensílios materiais. Ele agora é o próprio templo. Ele tabernaculou, ele habitou entre nós. E ele nos incluiu no seu corpo. Então, olha, eu tenho acesso ao templo, coisa que só o sumo sacerdote antes tinha. Então, isso é algo superior. Ele vai dizer assim. E outra, Cristo, quando entrou no santuário, ele não levou sangue alheio, sangue de touro e de bode. Ele levou o próprio sangue. Mas esse sacerdote é superior porque ele não ofereceu nada por si. Ele não precisava fazer oferta para si, porque ele não tinha pecado. Ele entrou com o próprio sangue oferecendo a Deus por nós, os pecadores. Né? Então ele diz no versículo 12, não por meio de sangues de bodes e de bezerro, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos uma vez por ano, para repetir depois tudo de novo. É isso? Não, isso era a antiga aliança. Todo ano tinha que fazer uma entrada, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano lá no Santo dos Santos e oferecia sangue de bodes e de bezerros por si e pelo povo. Mas Cristo entrou uma vez com o seu próprio sangue, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. E aí ele fala, portanto, se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo ofereceu a Deus sem mácula a Deus, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos o Deus vivo. Olha o versículo 15. Por isso mesmo, por causa do que ele fez, ele é o mediador de uma nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Percebem aqui? Aqueles heróis morreram na esperança de uma promessa que não se concluiu. E Jesus é o autor de uma nova aliança, ele garante, ele é o mediador, e o seu sangue é a garantia de que todos nós vamos chegar lá no final da jornada. Então nós temos um sacerdote superior, né, que não oferece sangue de animais, ofereceu o próprio sangue e ele garante, olha, o que eu estou prometendo para vocês, eu irei cumprir. Sabe? Permaneçam firmes, não voltem atrás. Interessante isso, né? Então, conteúdo rico, conteúdo denso, sólido para falar para vocês, não percam a fé, não voltem atrás, continuem a continuar. Parece que a palavra aqui é redundante, mas não, continue a continuar. Não volta atrás, não retroceda. Cresçam espiritualmente. Agora, olha o capítulo 10, o versículo 19. O autor agora, depois de apresentar todos esses conteúdos densos aqui, que a gente passou assim muito rapidamente, falando de uma forma bem superficial, porque o tempo não nos permite entrar nos detalhes, mas o que eu quis mostrar, assim, ele está apresentando um conteúdo importante para falar, vocês precisam crescer. Ele chega agora no capítulo 10, versículo 19. Ele vai dizer o seguinte, irmãos, sabe o que vocês têm agora? Todos, tá? Todos os salvos, indistintamente, todos os salvos, vocês têm intrepidez. Outra tradução diz ousadia, para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Cristo. Aquele lugar que só o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano. Vocês agora em Cristo, pelo que Cristo fez, vocês têm um privilégio muito superior à classe sacerdotal de Levi. Vocês agora em Cristo são sacerdotes da nova aliança em Cristo e vocês podem entrar com ousadia. Quantas vezes por ano vocês podem entrar? Quantas vezes vocês quiserem. Vocês, na verdade, podem morar nesse santo lugar. E é exatamente esse o lugar que o Senhor quer que nós estejamos. Sempre no lugar
mais santo, no lugar da santificação, né? E ele vai dizer assim, olha, voltar para lá é voltar para algo muito pior. Um judeu comum nunca entraria no Santo dos Santos. Só o sumo sacerdote, nem a classe sacerdotal toda entrava. Só o sumo sacerdote uma vez por ano. Agora vocês têm acesso livre. Né? Vocês podem entrar. Né? O Senhor Jesus, através do seu sangue, né? Ele inaugurou. Eu acho interessante aqui, é uma tradução que fala que um caminho que ele nos consagrou ou que inaugurou. Ele abriu um caminho novo e vivo que eu posso entrar. Que horas do dia ou da noite eu posso entrar? Como? Onde? Em qualquer instante, irmãos, eu posso acessar a presença de Deus, entrar na presença dele. Por quê? Porque agora eu sou bom, porque agora... Não, porque Cristo pagou o preço do meu lugar. Ele fala assim, olha, ele inaugurou, nós podemos entrar pelo sangue de Cristo, não é pelo sangue de bodes, é pelo sangue de Cristo. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Olha que coisa interessante, porque aqui ele está comparando aquela cortina que separava o santo lugar do santo dos santos. O seu corpo foi rasgado, o seu corpo foi perfurado lá na cruz do Calvário. E ao ser morto lá, a porta, aquela cortina se abriu. E aconteceu literalmente isso. No dia que o Senhor Jesus morre lá na cruz, ele diz, está consumado. O véu do templo se rasgou, e é muito interessante essa analogia, né? Esse fato, rasgou do alto a baixo, e não era uma cortininha como essa aqui. Há quem disse que precisava talvez para rasgar ela do jeito que ela foi rasgada, algumas juntas de bois, né? Puxando em sentido oposto para que ela fosse rasgada. Tal a resistência, ou seja, aquele véu impedia que qualquer pessoa inadvertidamente entrasse ali. Lembra dos filhos de Arão que foram levar fogo estranho e morreram? Né? Não é qualquer pessoa, não é de qualquer jeito. Agora nós, pelo sangue de Cristo, porque o seu corpo, o seu santuário foi rasgado por nós, nós podemos acessar esse lugar, sabe? E ele diz assim, olha, todos podem entrar e acessar a presença de Deus. Todos têm acesso pelo sangue. Eu achei interessante um detalhe. Abram lá, Atos, capítulo 6. Melhor, Mateus 27 primeiro. Mateus 27, 51. O Anderson está falando ali sobre muitos judeus que foram salvos mediante a exposição do Evangelho. Olha que coisa interessante que aconteceu. Mateus 27, 51 vai falar justamente desse evento que estamos falando aqui. Quando Jesus clamou, versículo 50, outra vez com grande voz e entregou o Espírito, olha o versículo 51, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Olha o poder, né, da obra, da morte do Senhor Jesus, que fez com que a terra tremesse. Oséias falava, né? Oséias falava, tá vendo essa rocha aqui enorme, rachada? Pode ter sido no dia da morte de Jesus que ela se rachou, porque aqui ele fala que fenderam-se as rochas. Eu acredito nisso, né? Eu acredito nisso. Abriram-se os sepulcros, corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Mas o fato que eu quero mostrar aqui é o véu se rasgou. Agora vai lá para Atos, capítulo 6 e o versículo 7. Quando o evangelho está sendo pregado, a igreja está pregando o evangelho e o evangelho está crescendo, fala assim, crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Olha que coisa interessante. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Por que muitos sacerdotes judeus obedeciam à fé? Porque eles estavam lá no templo na hora que o véu rasgou. E ele falou, o que aconteceu? Rasgou esse véu aqui, mas assim do nada. Uma força sobre-humana, de fato. O que aconteceu? Está sendo crucificado um homem lá na cruz, aquele que falam aí que é o Messias. Na hora, e depois certamente eles ligaram o fato, foi justamente na hora que ele exclamou, está consumado, e rendeu o seu espírito. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. O véu rasgou de alto a baixo. E aí, muitíssimos. Então, houve uma conversão assim, muito grande. Muitíssimos aqui é muito mesmo. Inúmeros sacerdotes, porque eram muitos sacerdotes, não eram poucos. Né?
converteram, porque eles viram que algo sobrenatural aconteceu, né? O Senhor Jesus rasgou o véu. Irmãos, isso é muito interessante porque aí vem o quarto aviso que o autor vai nos trazer. Olha o versículo 21, ele vai dizer, então a gente tem um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. E ele vai falar assim, olha, vocês podem entrar com ousadia. Está aberto o caminho para vocês, para todos que creem. Mas esse acesso não é de qualquer jeito. Não vai chegar ali de qualquer maneira. E aqui entra o aviso que o autor vai nos trazer aqui. Olha, vocês podem chegar, se aproximem com, primeira coisa, um coração sincero. Sabe, irmãos, não dá para aproximar diante do Senhor com um coração falso. O que ele está dizendo? Trabalhar o coração, nós não temos falado sobre isso aqui, quando a gente coloca as coisas de Deus no nosso coração é transformado. Lembra quando nós falamos que um entendimento errado leva a uma crença errada, que leva a um destino errado? Então, como eu me aproximo de Deus? Com um coração sincero. O que é um coração sincero? Um coração que tem, não tem falsidade, não tem pecado e está cheio da palavra de Deus, cheio do entendimento da palavra de Deus, cheio daquilo que é de Deus. Paulo, quando escreve aos Efésios, depois ele escreve aos Filipenses, ele vai falar, sejam cheios do Espírito Santo. Efésios, ele fala isso. Depois em Colossenses ele fala, habite ricamente em vocês a palavra de Deus. Então, ser cheio do Espírito Santo é igual a ser cheio da palavra de Deus. Se eu me encho da palavra de Deus, o que vai acontecer da palavra de Deus no meu coração? Ela vai transformar o meu coração, vai mudar a fonte. Lembra que eu disse que se eu quero contaminar um rio, eu não saio espalhando, né, se eu quero, por exemplo, pintar um rio de amarelo. Eu não saio espalhando tinta ao longo dele. Basta eu jogar a tinta na fonte. E todo o rio será amarelo daí para frente. Tem que ser muita tinta, mas só para um exemplo. Então, se eu quero mudar o meu coração, se eu quero mudar as minhas atitudes, eu preciso mudar o meu coração. Então, se eu quero me aproximar de Deus, eu preciso que o meu coração seja transformado. E ele vai ser transformado com o quê? Com a palavra de Deus. Por isso que o autor está dizendo aqui, olha, fraqueza espiritual se combate com a palavra de Deus implantada no coração. Maturidade se alcança com a palavra de Deus no coração. Coração sincero para entrar na presença de Deus se alcança com palavra no coração. Que bênção é ver aqui jovens que estão aqui durante esses dias todos, eles não vieram sim para divertir, para curtir a amizade que tem, quem sabe, né, uma amizade colorida aí, que é uma bênção também, mas vieram para ouvir a palavra de Deus. Sabe, eu convivo com alguns aqui, estava falando com o Anderson, a gente tem tido uma boa convivência com alguns jovens, né, e eu fico assim, extasiado, confesso para vocês e falo diante de vocês, para a glória de Deus, para que vocês permaneçam isso. Eu fico muito feliz de ver que há muitos jovens hoje que amam a palavra de Deus. As conversas são ricas da palavra de Deus. Eles não se contentam em falar de qualquer coisinha. Falam de tudo aí que jovens falam, sem nada errado. Mas tudo que eles falam sempre tem um cunho espiritual. Volta ali para a jornada da fé. Tá sempre, até quando vai na praia, né? Senta lá, perde um relógio e aí a fé entra em ação. A fé entra em ação para achar um relógio perdido lá, né? Nem o GPS deu conta de achar, mas a fé deu conta de achar. Não é isso? Experiências assim, de uma vida de fé cheia da palavra de Deus, é isso exatamente que nós precisamos, um coração rico da palavra de Deus. Agora, ele vai falar também o seguinte, olha, vocês aproximem com um sincero coração, mas em plena certeza de fé. Sabe? Não é só assim, duvidando, não, é em plena certeza, porque um coração cheio da palavra de Deus produz uma vida de plena certeza. Eu tive muitas dúvidas, até falei isso com o Alex ontem, quando conversávamos, quando eu me converti, eu tinha pouca, assim, fui criado no lar cristão, tinha um pouco da palavra de Deus no coração, mas após a minha conversão, eu padeci, literalmente, padeci por dúvidas a respeito da minha salvação. Será que sou salvo? Se não... Até que eu lembro que o Joás falou, olha, Alfredo, você não precisa estar confiando muito nos seus sentimentos. Você precisa confiar no que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? Que se eu creio, eu sou salvo. Não é o meu sentimento que me dá certeza da salvação, é o que a Bíblia diz. E se eu creio no que a Bíblia diz, eu estou cheio. E eu comecei a me encher da palavra de Deus, comecei a estudar a palavra de Deus e veio a plena certeza de fé. Fui assaltado outras vezes com pensamentos assim? Fui. Mas eu comecei a rebater esses pensamentos com a palavra de Deus, até encontrar plena certeza de fé. Né? Aquela convicção dos fatos que não se veem.
aquela visão do invisível, daquele que é invisível, né, que Moisés teve, né? Tudo isso é pela fidelidade daquele que prometeu, daquele que diz. Eles não foram heróis da fé, como a gente está dizendo, porque eles eram muito bons. Não, é porque eles estavam confiando em alguém que é muito bom, alguém que é fiel, alguém que disse, né? E mesmo sem ver, muitos deles, como a gente disse aqui, morreram sem ver o cumprimento das promessas. Ele falou assim: não tem problema, eu morro sem ver, mas eu morro crendo nele. Sabe? Esse é o desafio da fé, né? E isso é maturidade, uma visão ajustada, focada em Cristo, né? Eu sou quem sou nele, e o meu crescimento espiritual é saudável em maturidade espiritual. Então, plena certeza de fé. E ele vai falar também de um coração, aproxime-se, com um coração purificado da má consciência. Isso significa uma consciência que o sangue de Cristo é superior ao dos bodes. Quantas vezes a gente fala, mas eu pequei. Sim, eu pequei. Mas o sangue dele é capaz. João escreve, filhinhos, essas coisas eu digo para que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, nós temos um advogado. Alguém que nos socorre na hora das nossas faltas, dos nossos pecados. Não é para abandonar a fé. Não. Recorre a ele. Mas e se eu pecar de novo? Recorre de novo. E se eu pecar de novo? Recorre de novo. Sabe, irmãos, todo dia é dia de recomeçar, porque você tem acesso livre ao Santo dos Santos. E você pode acessar pela fé por causa de Cristo, por causa do sangue dele, não é por causa não, eu estou com saldo positivo aqui, eu pequei bem pouquinho essa semana, eu posso entrar lá. Não, não é isso que te qualifica a entrar lá, é o sangue de Cristo. É o sangue de Cristo. Então ele vai dizer, olha, pode purificar o seu coração na má consciência. Como? Confessando os seus pecados e não deixando de acessar a presença dele. Confesse de novo e acesse a sua presença. Confesse outra vez e assim vai. E ele vai falar assim também, olha, e seu corpo esteja lavado com água limpa. Talvez, se você quiser tomar um banho todo dia aí para manter a asseio, pode manter. Isso é ótimo, faz parte. Mas não é um banho físico que ele está sugerindo aqui. Eu acredito que significa uma conduta transformada, né, pela água da palavra de Deus. O corpo é uma expressão dos nossos desejos, dos nossos sentimentos. Né? E a palavra de Deus vai transformando esses sentimentos, esses desejos da carne. Então, eu aproximo dele com os desejos da carne mortificados, né? Pela palavra de Deus que está dentro de mim, né? Livre de pecado, livre de embaraço, né? E ele vai dizer também que vocês precisam guardar firmes a confissão. Que confissão é essa? É o conjunto de crenças, não é credo apostólico lá, né? É aquele conjunto de crenças, eu creio nele, ele morreu por mim, eu estou firmado nisso, não retornando àquilo que é inferior, pois o que garante a nossa recompensa lá na frente, ele é fiel. Então, eu posso entrar guardando firme a confissão da nossa esperança, porque ele é fiel. Não é porque eu sou fiel, mas ele é fiel, né? E essa parte do aviso aqui que ele faz tem a ver com a nossa postura pessoal, né? Você precisa cuidar da sua vida, entrar na presença de Deus de uma forma apropriada. Você tem liberdade, mas não entre de qualquer jeito. Agora, tem uma segunda parte desse aviso aqui, quarto aviso que ele faz. Ele vai dizer o seguinte: guardemos firmes a confissão da nossa esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. E ele vai dizer, agora, saiam da raia pessoal e passa para influenciar o outro. Ele vai falar assim, consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. O que ele está dizendo aqui? A jornada não é percorrida sozinho. Eu preciso, na minha postura pessoal, estar dessa forma, com o coração purificado da má consciência, um coração sincero e vivendo uma vida em intimidade com o Senhor, acessando todo dia esse santo lugar. Mas eu preciso falar assim, Carlos, vamos comigo. Daniel, vamos juntos. Né? Não fica para trás, não, vamos todos juntos. Vamos fazer uma corrente aqui, vamos todos juntos. E é exatamente isso aqui, a palavra estimular tem a ver com... Lembra quando Paulo estava lá em Atenas e o seu espírito dentro dele se revoltava contra aquela idolatria? É a mesma palavra, estimular, assim, nós não podemos nos conformar, né, em ver que os nossos queridos irmãos não estão avançando. Eu vou chegar, Léo, não desanima, permanece, vão para frente. Alex, a luta vai vir, mas nós vamos continuar. E é exatamente isso aqui, se eu estou cheio da palavra de Deus, eu contamino para o bem
né? O meu irmão, irmãos, vai passar a luta, vai passar a dificuldade, a tentação vem sobre todos nós, mas todos juntos aqui nós vamos juntos. E ele vai dizer assim: considerem uns aos outros e estimulem ao amor e continuem a fazer aquilo que o Senhor chamou para vocês fazerem. E ele vai falar algo assim: olha, não deixem de congregar, como é costume de alguns. Já perceberam quando alguém está fraco na fé, a primeira coisa que ele faz é deixar de ir nas reuniões? É ou não é? Aquele irmão não está reunindo, o que aconteceu? Ah, estou fraco, irmão. Ao contrário, né? Irmão, estou muito fraco, não tem como fazer mais umas 2 ou 3 reuniões por semana para eu ir, para eu me fortalecer? Sabe? Vou fazer uma visita lá ao irmão para que... Quantas vezes a gente está fraco, a gente se afasta, né? Então, ele está dizendo assim, não, se você está fraco, não deixe de reunir. Ah, eu pequei. Não deixe de reunir, vá. Ah, mas tem um pecado que está tenazmente me assediando. Isso é um fato, é uma realidade. Mas fugir da presença dos irmãos e da presença do Senhor vai resolver? Não, vai te afundar mais ainda nesse pecado. Sabe, então lute a luta que você tem que lutar, os seus pecados que tenazmente te assedia, perto dos irmãos, fala, irmãos, eu não estou dando conta. Me ajuda, ora por mim. Sabe, me ajuda em oração. Então ele fala assim, estimulem uns aos outros, não deixem de congregar como é costume de alguns antes, ou seja, ao contrário de deixar de reunir, né, vocês admoestem uns aos outros também, quanto mais vedes que o dia, olha o dia com letra maiúscula aí, que dia é esse? O dia da recompensa final, o dia do final da nossa caminhada aqui, o dia está se aproximando. Então fala, irmãos, como diz o hino, é só um pouco mais, um pouquinho mais, e logo ele vai nos buscar. É só um pouquinho. Sabe? E ele vai aqui no capítulo 10, também lá no final, fala assim, porque dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá e não tardará. A luta, a dificuldade, as tribulações que a gente está passando aqui é só um pouquinho. Se a gente olhar na linha de tempo da eternidade, a eternidade não tem nem do tempo, mas se você imaginar aqui que a gente está muito sujeito ao tempo, o que a gente está vivendo é insignificante. O momento de luta, de dificuldade, é muito pequenininho. Então, vamos perseverar, vamos continuar. E é exatamente isso que o autor está dizendo aqui, olha, não deixem os outros para trás. Né? Ninguém fica para trás. Né? Eu costumo de vez em quando, ninguém fica para trás. Então, na jornada da fé, ninguém fica para trás. É por isso que nós estamos aqui, por isso que nós nos reunimos, por isso que muitas vezes na igreja local os irmãos falam, irmão, por que você não está indo na reunião? Ah, já fui 5 vezes esse mês, por que eu tenho que ir? Né? Ou então eu falo assim, não, hoje eu tenho que ir na reunião, na ceia, porque já tem um montão de dias que eu não vou, daqui a pouco os irmãos estão batendo aqui na minha casa, o que está acontecendo? Irmãos, sabe, eu acho que é muito triste se isso acontecer na nossa vida. Chegou ao ponto que a gente não tem prazer de estar reunido e a igreja tem que nos admoestar. O que está acontecendo, Sara, que você não está reunindo? Irmãos, estar junto com o povo de Deus tinha que ser algo assim que a gente faz com muita intensidade. É o maior prazer. O salmista falou assim, eu queria fazer uma tenda aqui no pátio aqui, eu queria morar aqui. Eu tenho inveja do pardal que fez um ninho aqui na casa do Senhor, né, lá no contexto do Velho Testamento, porque eu queria estar aqui. Né? E ele construiu o palácio dele bem pertinho lá do Monte do Templo, onde quando ele queria ir, ele subia rapidinho e chegava lá na casa do Senhor. Sabe, o nosso desejo é estar, não literalmente na casa de oração, na casa ali, né, mas com o povo de Deus reunido sempre. Né? Isso é absolutamente necessário, porque o dia está chegando. Eu não vou entrar agora, se o Senhor nos permitir, na parte da tática, o nosso tempo agora já está terminando, em detalhes escatológicos, mas é inevitável. Né? Você pensar na jornada da fé, que eu estou imaginando que você começou aqui, você vai chegar lá, você está olhando para onde? Para o futuro. E qual é a ciência bíblica que estuda o futuro? A escatologia. Eu gosto muito de escatologia. Então, assim, inevitavelmente a gente acaba caindo, né, dentro dessa perspectiva futura que nós falamos aqui. Não deixem de congregar porque o Senhor Jesus está às portas. Esse dia aqui com letra maiúscula que o autor traz é o dia que ele vem para reinar. Sabe? É o dia que ele vem para estabelecer o seu reino aqui de paz. Esse dia que foi prometido aos judeus que Cristo viria para reinar. O dia que todos esses heróis da fé morreram vendo. Olha lá o capítulo 11, eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas olha o versículo 13.
Todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas. Eles estavam vendo-as de longe, né? Saudando-as, falando assim, chega logo, né? Vem logo esse dia, saudando-as, confessando que eles eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, né? E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, quem saiu da sua pátria, da sua terra, da sua parentela e foi para uma outra pátria? Abraão. Se Abraão estivesse buscando uma pátria, a sua, ele podia voltar para Ur dos Caldeus, de onde ele saiu, mas não, ele está indo para onde? Ele saiu sem saber para onde ia, mas ele estava vendo algo que só pela fé podia ver. Ele via aquela pátria que está preparada para eles lá no céu. Na verdade, o reino de Cristo aqui, que vai unir céus e terra. Os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar para lá. Mas agora eles aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Olha, é algo assim muito, muito grande. O Senhor não tem vergonha de falar: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus do Carlos, eu sou o Deus do Aniel, eu sou o Deus da Romelita, o Deus do Lucas, o Deus de cada um crente aqui. E eu preparei uma pátria para vocês. Sabe, irmãos, a jornada da fé não é para chegar aqui e conquistar esse mundo, né, como um pensamento que existe no meio protestante, que a igreja vai resolver politicamente, culturalmente e religiosamente esse mundo, e esse mundo vai ser restaurado. Não, a igreja não está aqui para isso. E a igreja não vai fazer isso. A igreja está sendo preparada para se encontrar com o Senhor nas nuvens dos céus e se unir com Ele num casamento eterno, tornando-se a noiva de Cristo. Então, a nossa jornada aqui vai nos qualificar como noiva de Cristo. Aí, o que isso tem a ver com os heróis da fé do passado? A gente estava falando um pouquinho sobre isso. Irmãos, esses irmãos morreram na fé, eles não fazem parte da igreja. Sabe, como assim? Não fazem. Eles fazem parte dos santos do Antigo Testamento, né? Eles estavam aguardando o reino de Cristo. A nossa jornada é semelhante a deles, mas nós não aguardamos o reino, nós aguardamos o noivo. Nós somos a noiva de Cristo que está sendo preparada, né? No dia do arrebatamento da igreja. Aqui ele não entra nos detalhes do arrebatamento, porque essa visão escatológica é uma visão progressiva é uma visão progressiva que o Novo Testamento nos apresenta depois. Paulo nos traz de uma forma mais precisa as diferenças entre arrebatamento e vinda de Cristo para o reino. A igreja não espera o reino, mas espera, né? E eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas o que eu quero dizer? A igreja sendo completada do jeito que o Senhor pensou, no dia do arrebatamento da igreja, nós nos uniremos com Ele. Nas nuvens dos céus, vamos passar pelo tribunal de Cristo, onde as nossas obras serão avaliadas e recompensadas conforme o que fizemos em Cristo. Entraremos para as bodas do Cordeiro, o casamento de Cristo com a sua igreja. E lá haverá muitos convidados. Sabe quem serão os convidados das bodas do Cordeiro que estarão ali? Tem o noivo, tem a noiva, tem as testemunhas e tem os convidados, numa festa sem igual. Sabe quem são esses convidados? Abraão, Isaac, Jacó, Enoque, Moisés, Elias, Davi, Jefté, Sansão, tá aqui, todos esses aqui, Joquebede, Anrão, todos os que morreram pela fé, eles vão estar reunidos naquele dia lá, observando o casamento de Cristo com a sua igreja. Irmãos, é ou não é um grande incentivo para a gente não ficar marcando passo na vida cristã? É ou não é um grande incentivo para a gente progredir na maturidade cristã e crescer e falar, eu quero continuar? É ou não é pequenininho aquela tentação, aquele problema que eu estou vivendo agora? Aos olhos da sobre excelente glória que o Senhor vai nos revelar naquele dia, como Paulo fala assim, que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso, tanta glória que não vai dar conta, né, de suportar. Estaremos ali na presença do Senhor, nós veremos Abraão, Isaac, Jacó, podemos conversar com ele, mas nós estaremos num plano ainda muito maior do que eles. Muito maior do que eles. E no dia
quando terminar as bodas do Cordeiro, depois de 7 anos que a igreja está no céu, vai haver o retorno de Cristo com a igreja, né? Com os santos, né? Para reinar aqui. Então, só um detalhe aqui, já acabei entrando no detalhe escatológico, não tem jeito, mas no dia do arrebatamento da igreja, os que morreram em Cristo ressuscitam primeiro. Então, todos os queridos nossos que fazem parte da igreja vão ressuscitar no arrebatamento, vão estar lá todos unidos. No arrebatamento da igreja, só crentes do Novo Testamento se ressuscitam. Abraão, Isaac e Jacó ainda não ressuscitaram. Eles estão lá? Estão. Mas eles vão ressuscitar na vinda de Cristo para reinar. Quando a igreja vem, então, Abraão, Isaac, Jacó, todos esses heróis da fé vão ressuscitar e eles vão estar aqui na terra como seres humanos. O reino de Cristo é uma necessidade. Aqui. Um reino de Cristo, um reino literal, um milênio literal, como dizem as Escrituras, é uma necessidade, porque se isso não acontecer, a promessa que Deus fez a esses homens não será cumprida. Então, o amilenismo não é uma interpretação bíblica correta, porque ele fala, o reino é agora. Não, o reino virá. O reino virá. O aliancismo, também, que é o ensino de que a igreja substitui Israel, também é um ensino que não tem embasamento bíblico, porque Israel vai voltar a ser a nação. Nós ouvimos o irmão falando aqui, talvez ele vai chegar lá e dizer, lá em Romanos 11, fala assim, veio o endurecimento em parte de Israel até que a plenitude dos gentios haja entrada. Então Israel vai retornar. Então no reino de Cristo aqui no milênio, Israel será o centro do governo de Cristo. Davi, Isaac, Jacó, Abraão, todos estarão aqui nesse mundo, né, vivendo aqui, e aqueles que foram salvos da grande tribulação. E nós estaremos como? Como esposa de Cristo. Né? Não vai haver limite para nós entre céu e terra. Né? Reinaremos com Cristo aqui. Ele nos fez reis e sacerdotes. E isso é algo que deve impactar de forma profunda o nosso coração. Por isso que a escatologia é algo bastante emocionante, eu digo assim, porque ele não só apenas mexe com as nossas emoções, mas mexe com a nossa vida espiritual. Ele nos tira desse plano raso daqui, e eu não estou vendo só coisas que eu quero ganhar muito dinheiro. Não estou errado, não. Mas se o seu foco for só ganhar dinheiro, só para essa vida aqui, você está marcando o passo, está voltando atrás. Sabe, eu vou ganhar dinheiro, eu vou trabalhar, eu vou construir aqui porque eu quero ajudar a outros, eu quero fazer a obra de Deus avançar, eu quero levar outros juntos, porque aquele dia está se aproximando. E eu quero que todos cheguem lá bem, juntos. Né? E nós falamos lá no primeiro estudo, e vamos falar um pouquinho mais de tarde, que o nosso desempenho aqui como igreja vai fazer com que aqueles heróis que morreram sem ver de longe, né, fizeram assim, ó, saudaram as promessas, eles sejam aperfeiçoados, qualificados. Eles estão aguardando a nossa corrida. Então, o autor está dizendo assim, vocês têm o caminho aberto, sabe? Mas não deixem de progredir na sua jornada, continuem firmes, porque tem uma nuvem de testemunha aguardando o bom desempenho de vocês. Que o Senhor nos ajude, que a perspectiva, da sua presença, a visão da sua face, a sua companhia conosco, e a promessa que ele fez, ele é fiel, de que aquele dia se aproxima, e nós vamos todos juntos. Rapaz, eu tenho vontade de ver tanta gente, mas como diz o hino, primeiro eu quero ver o meu Salvador. Aquele dia, quando todos estaremos juntos ali, eu acho que alguém disse, acho que uma criança disse, eu vou chegar lá e vou pular no colo de Jesus, porque eu quero abraçá-lo, falar assim, o Senhor morreu por mim. Mas você já pode fazer isso agora, ele está aqui entre nós. A gente ainda não vê, mas a gente o vê pela fé. E a gente vive nessa expectativa de que ele vai voltar e nós vamos estar todos juntos. Então a carreira da fé, ela tem esse incentivo porque o dia está chegando. Esse dia, como diz o hino, nunca esteve perto como agora está. Pode ser que a noite tenebrosa finde mesmo já. Está falando do reino, né? Mas nós estamos aguardando com ansiedade esse momento. Que o Senhor nos ajude. E nessa perspectiva, a gente rompa com o pecado, com o embaraço, com tudo aquilo que nos atrapalha de seguir na nossa jornada. Amém.